Para avaliar as funções cognitivas de nosso paciente, nós podemos realizar testes de potenciais evocados cognitivos, como, por exemplo, P300 e negatividade de incompatibilidade. Note que na realização do teste de P300, você deve manter a atenção do seu paciente ativa. Por exemplo, o paciente deve contar os estímulos raros entre os estímulos não significativos. Em uma pessoa com função cortical normal, você vai obter uma resposta com deflexão positiva, com latência de pico próxima aos 300 milissegundos. E no teste de negatividade de incompatibilidade, você não precisa manter a atenção ativa do seu paciente. Então, você pode avaliar a função da estrutura cortical em pacientes, por exemplo, em coma, ou em crianças pequenas, ou outros pacientes, em condições especiais. Agora, nós estamos na tela principal do programa para esse tipo de teste. Verifique a impedância. Está boa. Verifique os ajustes. A frequência de estimulação, nós podemos alterá-la se precisarmos, por exemplo, deixá-la uma estimulação mais lenta. E aumentar a janela de época de análise. Por exemplo, deixá-la mais ampla. Nós também podemos verificar os parâmetros do equipamento novamente. Recomendo habilitar todos os filtros para minimizar ruídos, se as condições não são as ideais. Aqui podemos ver os parâmetros do estímulo padrão. A frequência é menor e o estímulo desviante é maior. Note que utilizamos somente um canal e nosso eletrodo ativo está conectado ao polo negativo, então a negatividade será orientada para cima. Iniciamos a aquisição. Lembre-se que nesse tipo de teste, o paciente não deve prestar atenção na estimulação. Ele pode assistir vídeo sem som, por exemplo, porque esse teste foi desenvolvido para detectar automaticamente a diferença entre os tipos de estímulo. São processados automaticamente. Agora, nós quase concluímos nossa aquisição. Nós podemos interromper e salvar, se desejarmos. Agora, nós temos respostas de alta amplitude. Nós podemos alterar aqui a sensibilidade de apresentação visual e aqui se encontra a resposta de incompatibilidade, no traçado de estímulos desviantes. Aqui nós podemos ver a latência. Está normal. Agora salvamos. E iremos executar outro teste de potencial evocado cognitivo, o P300. Selecione o modelo. Lembre-se que nesse tipo de teste, o seu paciente deve prestar atenção em um dos sons e ele deve contar o estímulo significativo. Se você tiver o botão do paciente, ele deve apertar o botão quando ouvir o estímulo. Então, você deve instruir o paciente. Os eletrodos aqui também estão montados com um eletrodo ativo conectado ao polo negativo do canal de nosso amplificador. Frequência de estimulação, janela de época de análise, contagem de estímulos, probabilidade de estímulos significativos e tempo de espera de resposta. Parâmetros de equipamentos, os filtros estão habilitados e parâmetros de estímulos significativos e não significativos. Como anteriormente, o estímulo significativo tem uma frequência maior. Nós mostramos os estímulos ao paciente antes de começarmos. Ok. Verificamos a impedância. Está boa.
Iniciamos a estimulação. O traçado inferior é a promediação referente aos estímulos não significativos, não raros. E o traçado superior é referente aos estímulos significativos. Peça ao paciente para contar ao ouvir os estímulos raros ou pressionar o botão. Agora terminamos. Podemos filtrar um pouco nosso traçado para deixá-lo mais suave, se necessário. O pico inicial é uma resposta sensorial, e essa é a resposta cognitiva, iniciando em N2 em P3. Nós posicionamos o marcador de P3 aqui com positividade para baixo, e vemos a latência aqui.